Que nós estamos aqui louvando a Deus, apresentando a todos o Evangelho de Jesus Cristo, qual nós conhecemos hoje, que um dia nós estávamos distanciados, mas tivemos um encontro com Jesus e estamos aqui para que você também possa ter um encontro com Jesus nesta manhã. Aleluia. Aonde você estiver, você está trabalhando, onde você está ouvindo esse serviço de som, onde você está em casa, para ouvir a palavra do Senhor, os hinos que foi cantado, que falou o teu coração. Deus está nesta manhã aqui conosco, porque a palavra do Senhor diz, quando tiver 1, 2, 3, falando do seu amor, falando da sua presença, Ele se faz presente nesta manhã. Eu quero trazer nesta manhã a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43. Você pode ter ouvido esse texto, ouvido essa mensagem, mas toda manhã Deus traz uma palavra nova para a nossa vida. E somos renovados com a palavra a qual Ele fala nesta manhã conosco. Que seus ouvidos estejam atentos à palavra do Senhor, a palavra que vai ser lida, a palavra que vai ser ministrada. Que o Espírito Santo fale ao teu coração, que queime o teu coração para ouvir a mensagem. Que diz assim a palavra, tem como título, o cego de Jericó. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia, e glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Louvado e agradecido o nome de Jesus por esta palavra. Aqui está anunciando nesta manhã. O texto do Evangelho de Lucas fala de um homem que tinha uma cegueira. A Bíblia diz, não fala se era cegueira desde nascença ou ficou cego por alguma enfermidade. Mas a Bíblia diz que era cego. E ele estava sentado no caminho, na beira do caminho, aonde passava a multidão, aonde passava aquelas pessoas que atravessavam aquele caminho. E num dia ele estava sentado. A identidade do cego, da sua deficiência, era uma capa. Era representada a sua identidade, que ele tinha uma deficiência. A capa cobria do sol, cobria da chuva. E ele estava ali pedindo ajuda, pedindo algo para ajudar. Mas aconteceu de um dia ser diferente. Um dia ao qual ele estava sentado ali, esperando algo acontecer. Mas o impossível para ele aconteceu. E ele ouvindo a multidão, porque o cego ele não vê, mas ele ouve. E o barulho das pisadas, o barulho das vozes, ele sabia que algo estava acontecendo, que estava passando ali algo que estava chamando a atenção dele. E ele ouvindo perguntou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E a multidão que estava passando disse, é Jesus que está passando. É Jesus de Nazaré. É Jesus, sabe aquele Jesus que você ouviu falar que ele salvou, que ele fez milagre, aquele que ressuscitou a menina, aquele que ressuscitou, aleluia, aquele que estava morto. Você ouviu falar de Jesus que faz milagre? Aquele que estava endemoniado foi libertado. E ele não pensou em duas vezes. Aí ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. Quando ele chama Jesus filho de Davi, que ele está reconhecendo que Jesus vem do trono, vem da linhagem do trono de Davi.
E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu a misericórdia pela vida dele. Ele disse: Jesus, tem compaixão. E ele começou a gritar, a clamar. E a multidão que ouvia se incomodou com o grito daquele cego e disse: cala-te, cego, ele não vai te ouvir. E ele ainda falava alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus caminhando, ouvindo aquele cego aclamar, como foi lido aqui, Isaías 59, dizendo que o ouvido do Senhor não está travado, nem a sua mão é encolhida. E nesta manhã eu estou aqui para dizer que Ele te ouve, que a mão dele está estendida para te socorrer. Aleluia. Da forma que aquele cego gritava, clamava, eu sei que alguém também está clamando, eu sei que alguém está pedindo para que Deus tome providência, que Deus faça algo. Ei, clame aquele que pode, aquele que faz o impossível, aquele que pode mudar a tua história, aquele que faz o impossível, a que ninguém pode fazer. Aleluia. Aí Jesus manda chamar. A multidão que mandava calar aquele cego foi a própria multidão que chamou. Ele disse assim: tem bom ânimo, ele te chama. Aleluia. Aquele cego não fez outra coisa de tirar aquela capa que cobria. A primeira atitude que ele fez foi tirar a capa e o encontro de Jesus. Aleluia. O lindo do encontro é que Jesus diz para aquele cego: que queres que eu te faça? Oh, aleluia. Jesus, ele pergunta para mim e para você: que queres que eu te faça? A gente pede tantas coisas a Deus. A gente pede saúde, a gente pede materiais, a gente pede algo que venha mudar. Mas esquecemos de pedir o maior, o importante. Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu sou miserável pecador. Eu não sou digno diante de ti. Jesus, lembra de mim. Jesus, me salva da condenação eterna. Ninguém pede isto. Hoje as pessoas só querem milagre. Hoje as pessoas só querem que há mudança de vida. Mas o importante para a nossa vida é a salvação. É ter a vida eterna. Porque enquanto nós vivemos aqui, vivo, o coração batendo, o sangue correndo nas suas veias, você tem a oportunidade de reconhecer que você é pecador, que você precisa de Jesus. Aleluia. Para que um dia, quando teus olhos fechar, quando você puder, aleluia, reconhecer e ter, aleluia, a certeza que Jesus diz, ele diz próprio, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele é a salvação. Se você tem fôlego de vida, você tem a oportunidade de reconhecer: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu errei, Jesus, por não reconhecer. Jesus, eu errei por não te seguir. Mas Jesus, tem misericórdia de mim. Me faz entender o teu evangelho. Me faz entender o que é a salvação. Me faz entender o que é a vida eterna. Jesus, ele tem misericórdia. Jesus está falando aqui para mim e para você que ele é vida. E quando o cego chegou a ele e disse: Jesus, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Porque Jesus disse a fé que salvou. Porque foi a fé que ele tomou uma decisão de se levantar, de clamar, de pedir. Foi pela fé que ele não ouviu a multidão de parar. Ele não deu ouvido, porque a sua visão era o ouvido. A sua visão é que guiava, a sua ouvido que guiava. O seu ouvido era a sua visão. E aquilo que as pessoas mandavam calar, ele não deu ouvido àquelas vozes. Ele continuou a clamar, ele continuou a pedir o socorro. E pela fé, ele não só obteve a visão do milagre que ele pôde enxergar, mas ele foi salvo. Aleluia. Ele recebeu o milagre da sua visão. E ele recebeu a vida eterna. Porque
A visão que ele teve, foi ver Jesus. Você pode até dizer assim, ei, mas eu não estou cego. Eu vejo, eu não tenho nenhuma deficiência. Mas a deficiência pior do ser humano que faz ficar cego é o pecado. Porque o pecado distancia, faz separação, aleluia, do homem de Deus. A pior cegueira não é a visão física. A pior cegueira é que você não quer enxergar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus ele salva, que Jesus perdoa o nosso pecado. A pior cegueira é você estar numa religião que não tem o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação, o evangelho de mudança. Eu não estou falando aqui contra as suas religiões, mas estou falando que a pior cegueira é aquele que não reconhece Jesus, Senhor e Salvador. Aqui quero viver da mesma forma, sem mudança, sem transformação. A pior cegueira é estar no estado de dizer assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Essa é a pior cegueira, porque não quer enxergar o evangelho de Jesus, o evangelho da salvação. Esta é a pior cegueira que faz você separação de você receber a vida eterna. Aleluia, Jesus. Estamos falando que Jesus, ele salva. Jesus, ele veio com a sua missão. Ele veio para nos dar vida. Jesus é reconciliação. Ele é aliança para o Pai. Oh, aleluia. E esta aliança você tem quando você reconhece que você é pecador, quando você reconhece que precisa de Jesus, que você reconhece que Ele é o Senhor. Ai, esta é a aliança que faz a conexão, que abre a porta para a vida eterna. Porque a Bíblia diz que há dois caminhos. A Bíblia que é inspirada pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus é o único livro da palavra de salvação, o único livro que fala do Evangelho, o único livro que fala de Jesus, que muda o homem. Você pode ler todos os livros, todos os títulos dos livros, mas nada pode mover, nada pode transformar, nada pode ter mudança. Mas quando você começa a ler a Bíblia, começa a entender que há um Salvador, aleluia, que morreu na cruz, que foi pregado ali na cruz por mim e por você. Nós merecemos a condenação ao inferno, mas Jesus, por amor a mim, por amor a você, ele foi posto ali na cruz, foi pregado os pregos nas suas mãos, ele ali recebeu a coroa de espinho, ele foi bofeteado por mim e por você. Para hoje nós dizemos que ele é o Salvador, aleluia, que ele pode mudar a tua história, que ele tem a solução para a tua vida. Mudar a história é você reconhecer que ele é o Senhor, que ele é o Salvador, ser transformado, aquele que verdadeiramente deixa Jesus entrar no coração, aquele verdadeiramente que reconhece que ele é o Senhor, tem uma mudança de vida, tem uma transformação. Os seus pensamentos são mudados. Oh, aleluia. Só o Senhor Jesus pode mudar a tua vida. Você que tem vícios, vício de beber, vício da prostituição, só Jesus pode mudar a tua história. Alguém pode dizer, não precisa aceitar Jesus para que eu possa parar de beber. Ei, você se engana. O coração do homem é enganoso. A gente não consegue nada só. Pode até conseguir por momentânea, mas quando a gente aceita Jesus como seu Salvador, eita, a mudança é verdadeira, a mudança é notória, porque quando Jesus entra, ele muda a história do ser humano, ele muda a história de qualquer pessoa que queira ele. E Jesus está nesta manhã, através da mensagem, através da palavra de Deus, batendo no teu coração, que você está ouvindo esse serviço de som. Jesus está perguntando para você, que queres que eu te faça?
Não venha pedir material, porque através do teu trabalho, através do teu suor, Deus abençoa. Não venha pedir saúde, porque Deus, Ele já derrama graça. Mas venha pedir, Jesus, que eu faça reconhecer que eu preciso do Senhor. Jesus, me faz reconhecer que eu sou um pecador. Que essa mensagem está falando ao meu coração. Peça para Ele, Jesus, eu não sei como é este negócio a qual a irmã está falando, mas a tua palavra está queimando o meu coração. Jesus, muda o meu coração, meus pensamentos. Porque é assim que cada um de nós que estamos hoje, meus amados, também fomos assim. Um coração duro, um coração que enganava, achando que estava bom, até demais. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, mudou a nossa história, mudou os nossos pensamentos. Vê, Alabassuda Kamanai, aqueles que verdadeiramente têm testemunho de vida. Você pode dizer, olha, tem tantos crentes aí, errando. É porque não teve a mudança verdadeira, genuína de Jesus Cristo. Não quer dizer que nós erramos sim. Mas o melhor que nós erramos e reconhecemos e nos levantamos. Não ficamos caídos. Porque o cair é do homem, porque o homem é imperfeito, o homem é falho. Mas quando Jesus, Ele coloca o plano de salvação para a humanidade, é porque tem jeito, é porque tem solução, é porque tem esperança. Não olhe para os lados, como foi dito aqui. Não olhe nem para a direita, para o erro de um, nem para a esquerda, para o erro do outro. Olhe para Jesus, que é perfeito. É o Cordeiro perfeito. É o Cordeiro que derramou sangue para dar salvação, para mudar a humanidade. E estamos aqui, amados. O relógio está avançado. O relógio do tempo, a gente vê que as pessoas estão morrendo sem Jesus Cristo. Você pode dizer, fulano era tão bom, fulano era uma pessoa boa, não brigava com ninguém, não tinha vício nenhum. Mas não adianta ser bom. Não adianta você não ter nenhum vício nenhum. Mas se não reconhecer Jesus, só tem outro caminho que a própria Bíblia diz. Só tem a vida eterna. Reconhecer verdadeiramente o sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, para ter a vida eterna. Não é por boas obras, não é porque você é bom. Tem que ter o reconhecimento de Jesus. Reconhecer que você é pecador, que você é miserável pecador e precisa uma mudança verdadeira do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. E que esta palavra chegue ao teu coração, que possa mudar a tua história, que possa ter mudança, ter reconhecimento. As pessoas estão despercebidas dos sinais dos tempos, porque a Bíblia diz, haverá sinais que o Filho de Deus está voltando. Aleluia. A guerra, a morte, a gente vê os sinais e as pessoas ainda ficam brincando, achando porque Jesus, Ele é amor. Jesus, Ele é amor, sim, Ele é amor. Mas esse amor foi na cruz, crucificado. O amor de Jesus foi crucificado para termos a vida eterna. Jesus, Ele fez a parte dele na cruz, o amor verdadeiro. Ele ama. Ele ama. Ele ama. É por isso que Ele quer que você entenda que a salvação, que o caminho vem dele. Mas precisa tomar uma atitude como aquele cego. Se levantar, chamar, clamar e dizer, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque o inferno foi feito para o diabo e seus demônios. Não foi feito nem para mim nem para você. Mas você tem a escolha. Você tem a decisão. É por isso, meus amados irmãos, estamos aqui toda sexta-feira, quando nós podemos, para falar de Jesus, para falar do Evangelho de Jesus, para você entender
Jesus. É a palavra, é o evangelho, a palavra de mudança, é a palavra de transformação. Por isso que nós não cansamos de falar, porque fomos libertos, fomos salvos. Por isso estamos aqui. Porque se nós falamos, porque nós temos a convicção, é real. Não é historinha de quadrinhos, não é historinha nem lenda, é real. O céu existe para todo aquele que aceitar o Senhor. Porque você pode dizer assim, não, mas quando morrer, Jesus quem sabe. Ei, Jesus, ele dá o livre-arbítrio de você escolher. E você vai prestar conta diante dele da sua vida, que você teve a oportunidade. Você está ouvindo o evangelho. Agora, se você deixar o evangelho genuíno de Jesus Cristo entrar no teu coração, você tem a escolha: ou continuar a vida que você está levando, ou querer ter uma mudança de vida genuína do evangelho de Jesus. Porque o evangelho genuíno, ele não é obrigado. Jesus não é nenhuma fruta para te estar aqui oferecendo a bagana. Ele é, aleluia, o caminho. Ele é a verdade. A sua vida foi comprada pelo sangue dele. Se você está vivo, porque você foi comprado. Mas um dia vai ser requerido. Um dia a morte vai chegar para todos. Como está já chegando a morte. Aqueles que estão falecendo. O triste é quando a gente vê alguém falecer sem Jesus. Porque a Bíblia, ela relata aquele que morrer sem Jesus, aquele que não reconhecer, tem a sua vida condenada. É a Bíblia que fala, não é nós evangélicos, nós cristãos. É a Bíblia, a palavra poderosa, a palavra que é cumprida na nossa vida. Mas quando aquele que morre em Jesus Cristo, oh, aleluia, tem o caminho verdadeiro, o reino dos céus, o reino dos céus, ao qual todos desejam ir. Ninguém quer ir para o inferno, mas não escolhe, não aceita o verdadeiro, o evangelho de Jesus. Ninguém quer ir para o inferno, mas não escolhe Jesus como Senhor e Salvador, achando que por merecimento próprio, por ser bom, por Jesus amar, acha que já tem um lugar. Mas Jesus disse, o lugar está preparado para que todo aquele que crê, que aceitar o Filho de Deus, tenha a vida eterna. E a vida eterna você encontra somente na palavra de Deus. Oh, aleluia. E nesta manhã, a mensagem que está anunciada, o evangelho de Jesus, aonde você estiver ouvindo esse serviço de som, eu faço uma pergunta, a qual Jesus perguntou para aquele cego. Mas a minha pergunta é diferente. Jesus perguntou para aquele cego, que queres que eu te faça? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Mas nesta manhã, eu faço a pergunta que o Senhor colocou em meu coração, como eu falo daqui todas as manhãs. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Você tem a oportunidade, aonde você estiver. Mas se você puder vir aqui, aceitar o Senhor. Aceitar o Senhor é você reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que só Ele pode mudar a tua história. Mas se você não puder vir aqui, mas no teu lugar, peça a Ele: Jesus, eu quero reconhecer o Senhor como Salvador. Eu quero reconhecer o Senhor como o Senhor da minha vida. Porque o Evangelho está sendo anunciado nesta manhã. Cabe a você a querer aceitar
Você tem a escolha. Você tem um livre-arbítrio. E nós temos o livre-arbítrio de anunciar o Evangelho de Jesus. O Evangelho genuíno. O Evangelho da salvação. Que essa mensagem fale ao teu coração. O Espírito Santo toque em você, na sua alma. Que você possa entender o Evangelho genuíno. Que você possa entender o que é a salvação, a vida eterna. E nesta manhã, eu agradeço a Deus por